Olá, nessa aula nós entraremos num momento muito gostoso. Você já passou por toda a produção do texto, revisão, reescrita, se preocupou e agora o texto está basicamente pronto e já deve ter enviado para começar a produção da diagramação do texto, que é algo muito importante, que as gráficas fazem e também editoras fazem. E agora é hora de você produzir a parte visual do seu livro. É um momento muito gostoso, onde você começa a ver a materialização daquilo que ele vai ser daqui a pouco. Então, em primeiro lugar, você tem que fazer a produção da capa. E a sua capa, ela é muito importante. Nós consideramos que a imagem da capa, ela corresponde a 30% da venda do seu livro. Quando a capa é boa, as pessoas consideram pegar o livro e dar uma folheada. Quando a capa é ruim, sem graça, sem sal, sem açúcar, as pessoas nem tocam nos livros, a não ser que o autor seja muito famoso, é bem verdade. Mas então, quando for pensar na capa, pense que a capa deve ser inédita. Não pegue uma ideia que já existe de alguém famoso e copie. Isso é muito feio, isso é muito ruim e desfavorece a venda do seu livro. Em segundo lugar, a capa tem que ser criativa. Pense em algo que seja inédito, mas criativo, diferente dos demais. E se você conseguir isso, ser inédita e criativa, você já está um passo ou dois passos à frente dos demais livros que estão caminhando com o mesmo tema que o seu. Mas pense também numa capa coerente. E o que eu quero falar com capa coerente? Se você vai falar de amor, não vai colocar uma pedra como capa do seu livro. Se você vai falar de felicidade, não coloque alguém chorando. Ou seja, a sua capa, a imagem da capa, a letra da capa devem estar em consonância com o tema do seu livro. Ao pegar a capa, ao ver a imagem, ela deve falar por si só. E tem aquela frase que todos nós conhecemos, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ou seja, a capa tem que estar em consonância, em coerência com o tema do seu livro. E quem sabe a capa seja o grande diferencial da sua obra visível. Mas ainda, pense que a capa deve ser despoluída. Tem gente que pensa que se colocar muitas cores, muitas imagens, muita coisa, aí sim vai ser bom. Não é assim. No mundo do marketing, quanto menos mais, e quanto mais é menos. Não deixe a sua capa ser muito poluída, muita imagem, muita cor, não. Trabalhe, sim, trabalhe que é esse último tópico, trabalhe com a identidade visual. A capa, ela deve trazer o cerne da obra e ela deve trazer aquilo que você quer transmitir. Por isso, trabalhe com uma capa despoluída e com a sua identidade visual. Mas lembre-se de uma coisa, tome cuidado para não colocar uma imagem com direitos. Aí pense nos direitos, senão você pode lançar um livro e depois ter que pagar altos valores pelos direitos da imagem usada no seu livro, seja na capa ou seja dentro dele. Mas pense ainda, e isso vai ser muito importante para a divulgação, pense em algumas artes com a sua capa, com a sua imagem, com algumas frases. Pense em artes que poderão ser jogadas nas redes sociais, enviadas por e-mail, colocadas no WhatsApp, enfim, enviadas em qualquer lugar para fazer a divulgação da sua obra. Nesta aula, então, eu falei sobre a importância da produção da arte, da capa, das redes sociais, de toda a identidade visual do livro que você está lançando. Contrate um profissional capaz de fazer algo muito bom e valorizar ainda mais o texto que você escreveu.